Shalom, Boker Tov. Estou gravando às 7h42, né? O estudo que eu devia ter feito ontem, mas estava muito cansado, tinha ido ao médico, tinha feito 18 mini cirurgias, né? Tirando verrugas, né? Peito. Vou ter que ir mais umas 4 vezes, tantas que eu tenho, né? E como meu pai, há pouco tempo, foi diagnosticado com câncer de pele, né? A Ediane ficou preocupada e há 2 anos atrás ela falou com o médico para marcar para mim um dermatologista e agora chegou a hora, né? Mas tudo bem. Tudo no tempo do pai, né? Ninguém está preocupado nem com pressa. O importante é sabermos que, se for a vontade de nosso Pai, as coisas ocorrem. Se não for, não adianta nem pensar nelas. Aí eu acabei dormindo e não fiz o estudo de ontem, então estou fazendo agora e pretendo à tarde fazer outro. Esse aqui eu dei o nome de desapego. Tá? Nós estamos chegando num tempo onde nós vamos ter que realmente nos desapegar. E não adianta mais, não tem mais tempo para achar que não, o ano que vem, sabe aquelas coisas? Não existe mais esse tempo. Ou é ou não é, né? Nós temos observado, né, por exemplo, os próprios irmãos que estão assim, como que voando, né? Estão assim como que... como é que eu posso dizer, né? Estão... Deixa eu só escrever aqui. Eu até escrevi, né, que nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes a sensação que nós sentimos, né, que nós chamamos de paz, tranquilidade, ela pode também ser, né, um enfraquecimento, né, que nos leva a nos distanciar não só de nosso Pai eterno, como nos faz distanciar de nossos irmãos. Aí alguém pode dizer, mas cada irmão está muito distante um do outro, né? Sim, realmente. Nós estamos bem distantes uns dos outros, né? Mas isso não significa que estejamos desligados uns dos outros. Eu vou fazer à tarde, né, o estudo de hoje, esse aqui é o de ontem. Eu vou falar sobre... Esse aqui vai ser sobre desapego e o outro vai ser sobre solidão. Ok? Bom, para iniciar aqui então, vamos pedir ao nosso Pai que tenhamos um ótimo dia. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe tudo aquilo que formos fazer. Vamos pedir ao nosso Pai que determine, né, o que nós temos que fazer para que nós possamos estar fazendo sempre o certo perante Ele. Hoje nós estaremos falando então do desapego. Vamos começar lendo um texto, né, que nós encontramos em Marcos, no capítulo 10, versículos do 28 ao 30. Tá?
Numa situação que eles estavam ali, né, conversando com o mestre, seus 12 emissários, né, estavam ouvindo, e de repente, Kefa, né, Pedro, começou a dizer a ele, né, a Yahushua, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Yahushua, então, respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e da palavra de Yahu, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Bom, se nós lermos isso aqui sem prestar atenção, nós vamos dizer que o Mashiach era mentiroso. Porque realmente Kefa e os outros 11, né, abandonaram tudo e saíram vagando com ele, né, aprendendo com ele, ensinando sobre o reino junto com ele. E a resposta do Mashiach, né, até certo ponto, num primeiro momento, pode até nos assustar, né? O que ele diz. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e da palavra de Yahu, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Ele quis dizer, naquela época, em casas, e irmãos, e irmãs, e campos. Se nós formos observar a vida, né, dos apóstolos, dos emissários, nós vamos ver que a grande maioria morreu de forma trágica, inclusive, né? Na verdade não morreram, né? Foram mortos. Só João, que realmente, como o Mashiach havia dito, se quisesse ele manteria até ele voltar, né? Disse a Pedro. Então como que fica, né? Eles deixaram a família, eles deixaram os campos, eles deixaram seus trabalhos, eles deixaram tudo, e o Mashiach disse que eles receberiam naquele tempo ainda 100 vezes o que eles deixaram. Que nós saibamos, né, nenhum dos emissários dele morreu rico. Que nós saibamos, porque se você tinha uma casinha ou um campo, e recebeu 100 vezes tanto, significa que você recebeu uma herdade muito grande, né? Significa que você teria se tornado uma pessoa de posses. E, na verdade, nós sabemos que Shaul fez até uma colheita, né? Colheita entre o nosso povo que estava em outras cidades para poder levar até Jerusalém, porque eles estavam em uma condição difícil, né? Aliás, é muito normal os servos verdadeiros de Yahu estarem em situações difíceis, né? Ao contrário do que nos ensinam aí na cristandade. Mas existe aqui uma vírgula, né? E duas palavrinhas. Após ele dizer que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, vírgula, com perseguições, e no futuro a vida eterna.
Observe, ele quis dizer que tudo aquilo que você abandona, tudo aquilo que você deixa de lado, tudo aquilo que você realmente se desapega, deixa de ter, deixa de, né? Você não tem aquilo. Mas aquilo tem um peso, né? Aquilo tem um valor, aquilo tem volume. E ele diz que aquele que largar tudo por amor à palavra de Yahu, e por amor a Yahu, é claro, receberia naquele tempo 100 vezes esse peso. Mas em quê? Em perseguições. Vejam como fica diferente, né? Aí nós entendemos, tá, então, porque foram mortos, né? Nós sabemos da história deles, eles não tiveram uma vida fácil, eles não ficaram milionários, eles, que nem Shaul diz, né? Em cadeias, em assaltos, em naufrágios, e espancamentos, e apedrejamentos, e etc, etc, né? Mas eles deixaram tudo em função daquilo que eles iriam sofrer e em função de crerem realmente que a vida eterna é possível. Porque alguém que não se desapega de alguma coisa, como eu já vi trocentas pessoas na minha vida, e volta para trás, assim como está escrito que o próprio Yahushua, a grande parte dos seus discípulos já não andavam mais com ele, né? É porque a pessoa não recebeu a fé do Pai para crer realmente de que ele terá a vida eterna. Vamos para um outro assunto, né? Lucas, de 59 a 62, Lucas 9, nós lemos assim: e disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Yahushua, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Yahushua lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Yahu. O que ele quis dizer com deixe os mortos que enterrem os seus mortos? Ele estava chamando, ou aceitando, porque quem chama é o Pai, uma pessoa cujo pai tinha morrido, provavelmente não escolhido, e ele diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Veja, meus irmãos, muitas vezes, né, a pessoa, somente nessa época que nós estamos do ano, né, nós que não participamos do Natal, porque sabemos que é uma festa pagã, do Ano Novo, pelo mesmo motivo, muitas vezes, né, somos levados, né, assim, tipo, a pensar que, não, nós vamos lá, mas não tem conotação, né, natalícia, é para reunir a família, aproveitar que está todo mundo de folga. Não, meus irmãos. Se te convidarem para passear no terreiro de Umbanda, você vai? Porque você está de folga?
Se te convidarem para se ajoelhar perante uma imagem de um ídolo, você se ajoelha porque você está de folga? A proporção é a mesma. Então, chega essa época do ano, muita gente tropeça. Entendem? Eu não sei se vocês já estão a par, né, das palestras, vai ser uma por semana. A primeira é domingo, às 22 horas. Domingo às 22 horas, faltam 2 horas para a ceia do quê? Do pseudo-nascimento, do Mitra, né, do JC, criado pela Igreja Católica. E eu tenho observado que 28 pessoas se inscreveram e, por enquanto, 9 fizeram o depósito. Tanto que eu cobrei R$10 apenas, porque, na verdade, a minha intenção era ver se as pessoas eram fiéis no mínimo e no máximo. Porque se alguém se diz seguidor de Yahoo, ele não vai deixar de estudar a palavra para estar com a família num dia pagão. Lembre-se, no texto anterior, o Machado disse, não há quem deixe seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, né? E aqui agora ele diz para o rapaz nem ir ao enterro do pai, que o pai era um morto. Ou seja, o pai vai ter sua chance na segunda ressurreição. Então, por que ele iria perder tempo? Se tinham outros mortos, ou seja, outras pessoas que não eram chamadas para fazer esse serviço. Nós que conhecemos a palavra, sabemos que a pessoa quando morre, não há mais pensamento, não há mais nada, ela nem sabe que ela está morta. E você vai deixar, né, de aceitar um pedido de uma tia para segui-lo, para enterrar o seu pai? Parece difícil para nós, né? Mas é a realidade do nosso Pai, que sempre nos coloca à prova. No 61 diz assim, disse também outro, Yahushua, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ou seja, ele queria até a casa dele e se despedir da família, e dizer, olha, eu vou peregrinar juntamente com Yahushua. Nos parece uma coisa muito simples, né? Por exemplo, se eu chegar para alguém e disser, vamos comigo até no céu, onde que nós vamos pregar lá, e esse alguém me dissesse, tá, vamos, deixa eu só ir até em casa avisar. Provavelmente, né? Eu, como um ser imperfeito, eu acharia normal ele fazer isso. Mas veja o que Yahushua respondeu a ele. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Yahu. Vocês já viram alguém arando a terra? Do jeito que era na época deles, né? Um animal na frente, eles empurrando aquela ferramenta de madeira. Então ele disse que a pessoa que vai fazendo aquilo e vai olhando para trás não é digno do reino de Yahu. Por quê? O que significaria a pessoa estar fazendo aquilo e olhando para trás? Observando o quanto já tinha feito. Não importa, o caminho é para frente.
por mais que ele já tenha feito, ele vai ter que chegar até o fim. Quem perseverar até o fim, vamos ler mais um. Esse está em Mateus, no capítulo 10, versículo 25. Observem bem o que o Machia diz. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu rolo. Se chamar um mentiroso ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Observe, a gente nota, né, a gente que há muitos anos procura auxiliar as pessoas da melhor forma que pode, né, que é a maior demonstração de amor ao próximo, que é tentar explicar o plano de amor para suas vidas, para que eles possam viver eternamente. Sempre acabamos sendo mal falados até por aqueles que nós ensinamos. Então ele diz que basta que os discípulos sejam... O próprio Shaul disse que fossem, né, como ele, já estava bom. Não que ele se julgasse muito, mas é porque não existia gente nem como ele. As pessoas acham que você, de repente, tomar como exemplo aquele que te ensina é degradante. Isso significa que ela ainda tem orgulho, ego. Meu mestre é Yahushua. Meu pai, Yehu, é Yahu. Mas eu não deixo de seguir o exemplo de Shaul, por exemplo. Seguir o exemplo de Shaul, por exemplo, é redundante demais, né? Mas tudo bem. Então ele está dizendo, se chamaram mentiroso ao pai da família, ou seja, no caso ele está dizendo dele, quanto mais aos seus domésticos. Então, se você vai seguir os ensinamentos daquele que te ensina, e geralmente quem ensina é mal falado, sabe, as pessoas ficam de olho, as pessoas ficam com inveja, as pessoas ficam com uma série de coisas. Se fazem isso com aquele que ensina, o que não farão com os que estão aprendendo? Então nós temos que ter desapego quanto a isso. Se vocês ouvissem o que eu ouço todos os dias, o que eu leio geralmente, né? Mas o que eu ouço de certas pessoas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no Facebook, se alguém fizer uma reclamação sobre uma postagem, né, de alguém, ou sobre alguém, esse alguém fica 6 dias sem poder postar. Vocês devem observar que nos nossos grupos, quem posta é minha esposa. Porque é assim, passam 6 dias, no 7º dia eu começo a postar e logo em seguida já sou barrado de novo. Eu estou barrado esses dias de postar nos grupos. Tá? Vocês entenderam? Quando eu brigo, quando eu falo, é porque o inimigo está aí.
Observe esse aqui. Esse aqui é especificamente para aquelas pessoas que, infelizmente, né, vivem e muitas vezes são sozinhas, né, na fé, e a família não aceita, ou o marido não aceita, a esposa aceita, ou o marido aceita e a esposa não aceita, né? E isso é claro, isso é muito complicado. Eu passei por isso no meu primeiro casamento, né? Mas como Shaul disse, né, se aquele que é descrente topar ficar contigo, então você fica com. Agora, se o que é descrente não aceitar e for um inimigo, deixa-o ir, né? Se ele quiser ir. E a minha esposa quis ir e ela foi. A primeira. A segunda é um anjo que o Pai me deu. Embora não existam anjos, mas ela é a esposa que eu posso dizer que foi o Pai que me deu. Assim como Isaac recebeu Rebeca, etc, etc, etc. Então, o Mastia falando desse tipo de pessoas que também aconteceu na época dele. Pessoas que não queriam que algum ente da família seguisse o Mastia, ou seguisse a palavra, ou seguisse os ensinamentos. Ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, ou seja, você tem que sair do seu lugar de conforto. Para desapego. Percebe? Não pode ser meu discípulo. Ele não diz, fica difícil, vai ser mais difícil para você. Não, ele diz, não pode ser. Esse aborrecer que ele usa aí é no sentido de que, por exemplo, eu, em 82, quando eu comecei a pregar a palavra, eu todo domingo ia almoçar na casa dos meus pais. E eu levava a Bíblia e ficava pregando. Até que chegou um dia que meu pai virou para mim e falou assim: olha, nós te amamos, você é nosso filho, mas não traga mais a Bíblia quando você vier aqui. Não? Só um segundo, gente. Não tragam mais a Bíblia quando você vier aqui. Porque senão nós não vamos te deixar nem entrar. A partir daquele momento, eu comecei uma vez por mês na casa do meu pai. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E para finalizar, que hoje eu só quero ler mais dois textos. Um é um texto que todo mundo conhece, mas que ninguém quase cumpre, né? Aliás, ninguém cumpre quase nada, né, do que o pai fala. Mas esse aqui, mais ainda, né? É quando diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Yahu e a Mamon. Isso significa o quê? Aquelas pessoas, por exemplo, que colocam em primeiro lugar na sua vida o seu sustento, colocam em primeiro lugar na sua vida a ostentação, colocam em primeiro lugar na sua vida coisas que, como disse o próprio Mashiach, a traça rói, a ferrugem come ou o ladrão leva. Mamon é o Deus, né? Um mito, é claro, do dinheiro, de valores, tesouros, né?
Então ele disse que não tem como você dizer que ama Yahoo, mas dedicar a sua vida a ser milionário. Não que seja proibido ser milionário. Se você é chamado e você é milionário, o que você não pode ser é usurário, né? Usurário. Nossa, fugiu a palavra. Mas, sabe, você não pode ser apegado àquilo. Você tem que deixar tudo, ou seja, não dar aquilo tudo. Você pode viver com aquilo. Eu, no meu caso, eu tive que jogar tudo fora. Não porque eu era apegado às minhas coisas, mas porque eu me dedicava muito a elas. No meu Aras, por exemplo, eu tinha que ir toda semana para Minas Gerais para ver como é que estavam os cavalos. A minha empresa eu tinha que estar lá todo dia. Eu não tinha mais condições. Quando eu percebi o que eu tinha que fazer, qual era, isso em 2002. Foi quando eu casei com a Eliane. Ou seja, a Eliane casou comigo no momento que eu estava muito bem, e nem 6 meses depois nós fomos despejados. Então ela, no bem, no mal, na saúde, né? Para ela, coitadinha, foi na pobreza, né? E finalmente eu quero ler o que nós encontramos em Mateus, né, no capítulo 6, versículo 31 a 34. Que aqui é a prova total de que a chave para que você possa servir a Yahoo da forma que ele deseja é o desapego. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Observa o que o Mashiach diz. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios significa nações. Nós temos que lembrar que a nação Yashuru, criada a partir do nosso pai Avraham, ela é separada, ela é kadosh, né? Então ele está falando das nações que não foram separadas pelo pai. Das nações ímpias, os gentios. Aí ele diz assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos morar, eu preciso de internet, eu preciso... Enfim, naquela época talvez as necessidades fossem bem menores, né, do que hoje, para você se manter. Mas ele diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Yahoo e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui eu quero até abrir um parênteses, né? Lembrar as pessoas que, por exemplo, tem gente que fica orando dizendo: eu quero um emprego. Outro fica orando dizendo: eu quero trocar de emprego, eu quero ganhar o dobro. Meus irmãos, o Pai só nos concede aquilo que está dentro da vontade dele. Por isso que o Mashiach diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Entenderam? Que coisas são? Shaul diz muito bem claro. Ele diz: tendo onde morar, tendo com que se cobrir, deitar, tendo com que se vestir e tendo que comer, está ótimo. Aí ele diz: mas buscai primeiro o reino de Yahoo, amar ao Pai sobre todas as coisas, praticar as leis de Yahoo, ser um servo fiel, né? Buscar a sua justiça, ser justo, praticar aquilo que é bom. Ele diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. As pessoas não vivem o hoje. Muitas vivem o passado, porque ficam o dia inteiro remoendo coisas que já aconteceram, então não vive aquele momento.
metade é assim. A outra metade vive pensando no que vai fazer no dia seguinte, no outro, no outro, no outro. Não é assim? As pessoas vivem para juntar, para poder construir no futuro. Pé de meia. É o que a gente aprende na sociedade, parece correto. Mas, no entanto, Mashiach diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se você crê que existe um plano que o Pai já escreveu antes da fundação da criação toda, onde cada um de nós já está previsto tudo o que vai acontecer na nossa vida, por que nós vamos estar ansiosos quanto ao que vai acontecer amanhã? Se é o nosso Pai que vai cuidar disso, com certeza será o melhor para nós. E se não for o melhor, Shaul diz, agradeça também o que não for bom. Porque se vem de nosso Pai, por pior que pareça, pode ter certeza que vai ser para o nosso bem. Ele diz, pois, não estejais inquietos, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Lembre-se, os dias são maus, principalmente os que nós estamos vivendo, que são os últimos. Os últimos antes da chegada do Mashiach, que vai terminar a segunda etapa do plano e vamos entrar na terceira. Ele diz, basta a cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, é isso, o que eu tinha para dizer. Eu espero que possa ter servido para alguém, mas como está escrito, se você ver o ímpio pecando e você não avisar o ímpio do seu pecado, o ímpio morrerá por causa do pecado. Mas o sangue dele cobrarei de ti. Se você ver o ímpio cometendo iniquidade e você o avisar e ele não parar com a iniquidade, ele vai morrer da iniquidade dele, mas o sangue dele não será requerido de ti. E prossegue ainda dizendo, se você ver o justo cometer a injustiça e você não fizer nada, o justo morrerá por causa da injustiça, mas o sangue dele será cobrado de ti. Agora, se você ver um justo, e quando ele fala justo, é um irmão, uma pessoa próxima de você, uma pessoa que esteja seguindo a palavra, esteja procurando servir o Pai da melhor forma, deixando que o Pai faça com que ele faça as coisas, porque servir ao Pai da melhor forma não é você fazer as coisas, é Ele fazer por você. Você apenas, como uma marionete, agir da forma que Ele te ensina. E se você ver uma pessoa nessa condição agindo errado, e você chamar a atenção dela, e o orgulho dela, ou sei lá o que dela, não permitirem que ela escute, ela vai morrer por causa dessa injustiça. Mas o sangue dela não será cobrado de ti. Então, meus irmãos, é minha função estar aqui dizendo as coisas como elas são. Se você vai me odiar por causa disso, o que eu posso fazer? Se você vai me amar por causa disso, o importante é que você seja edificado. O importante é que se o Pai permitir que eu esteja no milênio, eu possa encontrá-lo lá. Porque com certeza vamos nos dar um abraço e seremos felizes eternamente. Shalom, tenham uma boa manhã. À tarde eu volto com estudo sobre solidão, ok? Não se esqueça, a palestra é só até o meio-dia que é para fazer o depósito. Quem não fizer e se inscreveu, eu vou deletá-lo.
Porque o Mashiach diz: sim, sim, não, não. Entenderam? Não é pelo dinheiro, não. São só 20 pessoas, são R$ 200. Tudo bem, R$ 200 dá para mim comer uma semana, praticamente, com a minha esposa, né? Mas não é pelo dinheiro. Na realidade, é um teste. Há aqueles que dizem estar servindo a Yahweh. Beijo na testa e no coração. Shalom. E uma maravilhosa manhã.